Olá, amigos. Eu sou o Ricardo Pérez e vocês estão na República do Santos, hoje aqui para comentar a vitória do Peixe de 2-0 sobre o Botafogo do Rio de Janeiro. Jogo que aconteceu ontem à noite aqui na Vila Belmiro e que colocou o Santos aí na parte do meio superior da tabela, um pouquinho mais acima, oitavo, nono colocado, acho que é a posição do Santos, mas fugindo daquela região chata ali que está sempre assustando, que é a zona de rebaixamento. Uma vitória de 2-0, às vezes o placar parece dizer que o jogo foi muito bom para o Santos, mas não foi muito bem isso que se viu em campo, não. O Santos não fez uma grande partida, o técnico Marcelo Fernandes, interino, mesmo assim atingiu a ótima marca de, em 4 jogos, conseguir 3 vitórias e uma derrota, o que são 75% de aproveitamento, que se eu particularmente fosse o presidente do Santos, acho que é uma relação custo-benefício espetacularmente boa, porque o salário do Marcelo Fernandes não deve ser 10% do salário dessas figuras glamorosas que aparecem na Vila Belmiro para ser treinador. Enfim, mas o futebol vive de coisas que a gente... Existem muito mais coisas, como dizem, está entre o céu e a terra do que aviões de carreira. E muitas vezes o time acaba contratando técnicos por preços absurdos e em 90% dos casos pouco dão resultado. Quem dá resultado mesmo é jogador dentro de campo. Claro que existem exceções, claro que tem técnicos que fazem deixar sua marca, mas a grande maioria cobra muito e entrega muito pouco. E o Peixe, nessa situação, mesmo assim, contratou o Lisca, né? O Lisca doido, o novo técnico que está chegando, e já deve hoje estar treinando o time para o jogo contra o Fortaleza no final de semana. Falando em Peixe, Otávio, dá uma olhada aí. Box do Santista. Que beleza, né? Então, mas o jogo ontem começou com o Santos tentando se impor em campo, com uma formação um pouquinho diferente, já que o Marcelo Fernandes não colocou o Lucas Braga para sair jogando. Ele montou um ataque com o Léo Batistão, Marcos Leonardo e Ângelo, só que o Ângelo caindo pela esquerda, e no meio de campo ele colocou o Bruno Oliveira, né? Puxou o Léo Batistão mais para frente e botou o Bruno Oliveira fazendo meio de campo com o Rodrigo Fernandes e o Zanochel. Na defesa, já a mesma, Madison, Luiz Felipe, o Bauerman e o Felipe Jonathan. Só que o que talvez não se esperasse foi um Botafogo mais ofensivo que o Santos, um Botafogo que estava mais ousado que o Santos, chegando e incomodando mais do que o time do Santos. Fato é que no final do primeiro tempo, a estatística, o Botafogo tinha o dobro de número de bolas chutadas a gol do que o Santos. O Santos teve alguns momentos de posse de bola, mas não conseguia traduzir isso em definições, em bolas no gol, em chutes a gol, né? Que é o que podem provocar os gols e, por consequência, fazer a vitória. Mas aquelas coisas do futebol, né? Quando talvez o Botafogo já estivesse merecendo um gol, numa jogada de escanteio, cobrada pelo Bruno Oliveira, a bola foi raspada pelo bom Bauerman, que para mim ontem o Bauerman foi o melhor jogador em campo do Santos, disparadamente, jogou muito bem, vem se firmando bem esse zagueiro, vai ser um jogador que o Santos vai ter dificuldade de segurar, porque ele vem se destacando bastante, mas ele deu uma raspadinha de cabeça, a bola rebateu lá com o Marcos Leonardo e o zagueiro, e sobrou para o Léo Batistão abrir o placar e fazer 1-0. Claro que isso deu uma certa tranquilidade ao Santos, mas o Botafogo passou a ser mais incisivo ainda, perdendo de 1-0,
Fato é que criou algumas situações, que pararam na mão do ótimo goleiro João Paulo dos Santos, e mas o time do Santos com muita dificuldade de se encontrar em campo, muita dificuldade de botar a bola no chão. Novamente, o meio de campo do Santos deixando a desejar com as atuações de Zanochello e o Fernandes com dificuldade de criar situações, de chegar com os laterais. O Felipe Jonathan fazendo algumas boas jogadas, mas pouco passando no meio de campo. O Madison, então, nem pensar, raríssimas vezes chegou na frente. Está um pouquinho melhor do que estava quando estava com o Bustos. Agora está chegando um pouquinho mais, mas muito aquém ainda do que o time precisa. E dessa maneira, o Botafogo, mesmo perdendo de 1-0, para mim, eu acho que dominou o primeiro tempo. O placar foi, na minha opinião, foi bastante injusto. Mas o futebol, o que vale é bola na rede, né? E a torcida empurrou o time, a torcida, vendo as dificuldades do time, gritou, sacudiu a vila para tentar dar moral ao time e acabou o primeiro tempo 1-0, com a torcida prestigiando o time. E nessa hora eu resolvi ligar para o Rota Nordestina. Olha o que eu encontrei lá. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na Ponta da Praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Que beleza, né? Liga lá que o Gabriel vai mandar na sua casa. Mas para o segundo tempo, obviamente, pouco restava para o Botafogo a não ser vir para cima. E o Santos armou o time de uma forma, como vou dizer, tentando aproveitar o desespero do Botafogo, que subiu mais desorganizadamente. E o Marcelo, quando tinha 15 minutos, colocou o Carlos Sanches para tentar. O Carlos Sanches que vem atualmente um pouco melhor do que ele vinha jogando. Ele parece que está mais conciso, mais consistente, mas ainda não tem a velocidade necessária para jogar no meio de campo do Santos. Mas mesmo assim ele foi a opção para armar os contra-ataques do Santos, que com a ansiedade do Botafogo ir para frente, acabaram surgindo as chances. O Botafogo perdeu boas chances, chegou, incomodou, algumas boas defesas do goleiro João Paulo, mas num desses contra-ataques, numa bola brigada pelo Marcos Leonardo, do mérito todinho do Marcos Leonardo, conseguiu vencer o zagueiro e caminhou até dentro da área e fez o segundo gol praticamente definindo o placar do jogo em 2-0 num belo chute cruzado que entrou no canto oposto do goleiro do Botafogo, um ótimo goleiro do Botafogo também. A partir daí o Santos embromou o jogo, enrolou, depois entrou o Wesley Patati, que é um jogador que pode ser mais aproveitado. O Bruno Oliveira, que saiu para a entrada do Carlos Sanches, não fez uma partida não, é um jogador que eu gosto dele, ele está se impondo, quando ele sai jogando, ele tem incomodado o time adversário na armação, e eu acho que é um garoto que logo vai conseguir a sua condição de titular do time do Santos, porque a gente percebe que ele tem futebol para isso. Precisa um pouquinho mais de autoconfiança, um pouquinho mais de lançamentos verticais. Mas com a volta do Carlos Santos vai ser uma briga boa. Depois o Zanocelo, que já tinha amarelo, foi substituído pelo Camacho, que entrou também mais para fazer a enceradeira ali, e o Lucas Barbosa entrou no lugar do Ângelo, que novamente o Ângelo criou várias situações, driblou, criou jogadas bonitas, mas infelizmente pouco produtivas para o time. E isso começa a deixar a torcida do Santos, às vezes, aborrecida. O Ângelo precisa amadurecer um pouco, precisa ser orientado, precisa levantar a cabeça, precisa olhar aquele passe final, que é onde vai fazer a sua jogada ser decisiva. Toda a habilidade dele se perde quando ele dribla 2 ou 3 jogadores e depois não sabe se chuta, não sabe se passa, não sabe se cruza e não adianta nada.
E aí aborrece a torcida peixeira, que sabe o que ela faz? Vai para o nosso barista esfriar a cabeça. Nosso Bar History. Depois do sucesso na Praia Grande, agora você conta com o nosso Bar History no centro de Santos. Com uma ótima infraestrutura, o nosso Bar History conta com espaço kids, monitores de dança e serviços de valet park. Experimente nossa ótima comida e nossos drinks ao som da melhor música brasileira. Consulte nosso Facebook para saber os detalhes da programação. Reservas de mesa pelo WhatsApp 997899900. Nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, no centro. Que beleza, né? Vai lá, música ao vivo da melhor qualidade. Procura o Tadeu lá, fala que foi eu que mandei. Mas o Santos acabou, como eu vinha contando, embromando o jogo até o final, segurando os poucos ímpetos do Botafogo, que aí, depois do segundo gol, parece que foi o golpe de misericórdia, desanimou o time do Botafogo, e o Santos conseguiu uma tão desejada vitória que dá essa condição um pouquinho mais acima da tabela e dá um pouco de tranquilidade. Vamos ver se contra o bom time do Fortaleza, que vem fazendo uma péssima campanha, o bom time do Fortaleza que faz ótimos jogos, mas que perde, entendeu? O Santos vai enfrentar o Fortaleza lá em Fortaleza, um jogo dificílimo, e vamos ver o que acontece. Porque o Fortaleza está na zona de rebaixamento, tem oscilado... ganhou o último jogo, ontem empatou, ontem perdeu para o Bragantino, mas vai ser um time difícil do Santos bater, mas se conseguir uma vitória aí, se estabiliza lá entre os 5, 6 primeiros, que é uma posição bastante confortável para toda a situação adversa que o Santos vem encontrando esse ano. Eu acho que o máximo que o Santos pode aspirar esse ano é uma vaga na Libertadores, e se tudo der certo. Mesmo assim, acho difícil de alcançá-la, porque o time oscila demais. Vamos ver se o técnico Lisca, ele e as suas doideiras, né, conseguem resolver os problemas do Santos Futebol Clube e algumas novas contratações que podem chegar aí até o final do ano. É isso aí, você esteve na República do Santos, eu sou Ricardo Pérez, participe, divulgue, comente o canal com seus amigos, sem briga, sem discussão, porque, como eu digo, o futebol é a coisa mais importante das que não tem importância nenhuma. Um grande abraço!